Pode se assentar, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Pela misericórdia do Senhor, eu quero ministrar essa palavra no nosso coração. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Os irmãos que nos visitam, sejam bem-vindos. Estou vendo ali o meu irmão Abraão, né? O nome dele é Abraão, rapaz, homem da fé. Seja bem-vindo, meu irmão. Em nome de Jesus, você e sua família, tá? Tem ali o irmão Wilson, né, Wilson? Saudade do irmão. Amém, que seja bem-vindo. Glória a Deus. Então, eu quero que você leia comigo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. É muito grande, mas eu quero que você leia comigo. Amém? 1, 2, 3. Não apaguem o espírito. Amém? Tem outras versões que diz que não extingueis, né, o Espírito de Deus. Este Espírito é o Espírito Santo, tá? E o nosso Deus, que Ele é o Deus Emanuel, é o Deus presente, o Deus conosco, e Ele está aqui nessa noite, com certeza absoluta. Nós, por mais que você não sinta aquele arrepio que às vezes você quer sentir, mas pela fé, crendo, nós cremos que o Emanuel está aqui. O Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco está aqui, né? Porque Ele é presente. E Ele é santo, santo e santo. E o Espírito de vida, que é o Espírito Santo de Deus, Ele sopra sobre nós, Ele faz fluir em nós a graça e a vida de Deus. Você crê nisso, irmãos? Amém? Então, nesse versículo pequeno diz: não apagueis, não extinguis o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Quero dizer para você que creu em Jesus, que entregou a sua vida para Cristo, você nasceu de novo, você passou a ser casa de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Então você carrega dentro de você o Espírito Santo de Deus. Você é a habitação, o seu corpo é a habitação de Deus. E nessa noite, o tema da palavra nessa noite tem o direcionamento de despertar, tá? Desperta, né? Deus está falando para nós, para mim e para você, desperta, porque a lâmpada está se apagando. Então a gente vai falar sobre esse tema nessa noite, tá? Desperta, a lâmpada está se apagando, tá? Tem casas que tem muitas lâmpadas. Lá em casa eu fui contar a quantidade de lâmpadas, eu nem me lembro, tem mais de 40 lâmpadas. Eu até fiquei admirado de tanta lâmpada, né? Mas se não tiver essas lâmpadas, vai ficar na escuridão. Se, por exemplo, tem um compartimento que tem 2 lâmpadas, se ficar só uma, vai ficar numa penumbra. Então precisa de lâmpadas, né, para poder enxergar, né, o ambiente, porque senão você vai, né, por exemplo, tem lá em casa tem um cachorro, o famoso Luke, então você vai tropeçar no Luke, vai pisar no Luke, se não tiver as lâmpadas acesas, tá? Mas se apagar a lâmpada, vai ficar na escuridão. Então, de antemão, quero dizer para você que eu e você, tá, nós temos uma lâmpada dentro de nós. E essa lâmpada, ela não pode se apagar. Porque senão, se essa lâmpada se apagar, ela vai ficar em trevas, não vai haver luz, tá? Falando em lâmpada, lâmpada tem a ver com o Espírito Santo de Deus, tá?
E quando não há o Espírito Santo de Deus, não há como você honrar a presença de Deus. Tá? Não tem como você permanecer, né, em um lugar na presença de Deus. Porque você luta, né, consigo mesmo para estar na presença de Deus. É fácil você estar na presença de Deus aqui reunido como igreja, como congregação, nessa reunião, com esses louvores abençoadíssimos, né, com os irmãos aqui do Ministério de Louvor, e você tem uma facilidade de estar na presença de Deus, de levantar a sua mão, de louvar, né? Mas a gente sempre fala, quando termina a reunião, a gente diz, olha, o culto não acaba aqui. O culto continua. O culto continua, a adoração continua, o louvor continua, a honra, a presença de Deus continua. Eu costumo entender que aqui é como se fosse uma base, onde você vem aqui e vem amolar suas ferramentas para você lutar depois que sai daqui. No seu dia a dia, no seu trabalho, na sua universidade, na escola, na sua família. Então aqui é o lugar que você se prepara. E aqui é o lugar onde estão reunidas várias lâmpadas. Eu não tenho como olhar a intensidade, né, da iluminação de cada lâmpada que é cada um de nós. Mas Deus tem. O Espírito Santo de Deus sabe como é que está a sua lâmpada, como é que está a intensidade da luminosidade da sua lâmpada. Eu queria comentar uma história de um homem que todos conhecem, que é Eli, tá? Um sacerdote Eli. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 e 3. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 e 3. Diz assim: um jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Então existia uma lâmpada, né, no templo, no tabernáculo de Deus, que é conhecido como o candelabro. Tá? Os irmãos conhecem o candelabro, é tipo um castiçal de 7 pontas, tá? Aonde os sacerdotes, né, por ordem de Deus, eles tinham que fazer com que permanecesse acesa aquelas lâmpadas. E ali no tabernáculo era a única iluminação que havia, porque não havia janelas no tabernáculo. Então a única iluminação que havia no tabernáculo era esse candelabro, que era um castiçal. Alguém já ouviu uma imagem de um candelabro? Já? Então, era essa lâmpada que está falando aqui para o sacerdote Eli, aonde nós lemos aqui algo tão interessante, porque Eli tinha como de costume, tá, ter um lugar ali dentro. E esse lugar que ele ficava ali, ele dormia ali dentro também, né? Então a gente sabe da história de Eli, que os seus filhos, os seus 2 filhos, desonravam a Deus, né, fazendo coisas terríveis, tá? Coisas terríveis. Uma delas, que era tão terrível, eles se prostituíam com as mulheres, tá, na porta do templo, na porta do tabernáculo. E Eli soube disso. E a gente fala que ele não agiu como sacerdote. A gente toma isso como exemplo, né? Na nossa casa, nós que somos pais,
né? Nós temos a nossa família, nós somos os sacerdotes do nosso lar. E nós temos que ter posição como sacerdote, né? E no momento certo, no momento que você vê que as coisas estão desandando, você é aquele que tem autoridade, né, para trazer a coisa para o alinhamento na vontade de Deus. Então Eli foi um homem que não teve isso na vida dele. Mas a gente vai ver por quê. Não era só porque ele é um homem frouxo. Não era porque ele foi negligente. Foi algo muito mais profundo, algo muito mais sério, que fez com que Eli ficasse nessa posição. A lâmpada do templo, como eu falei para vocês, era o candelabro. E essa lâmpada não podia se apagar lá dentro de jeito nenhum. E esse candelabro, ele tinha 7, chamados 7 castiçais. E ali os sacerdotes eles tinham que estar colocando um azeite, que era um azeite puro, um azeite, tá, que era produzido através da azeitona. Quem gosta de azeitona aí? Amém. O pessoal que gosta de azeitona sabe o que é unção. Porque unção é uns que são, outros que não são. Uns são e outros não são. E estes que não são, querem aparentar que são, mas não tem unção. Aleluia! Então o fogo da lâmpada, tinha um momento que esse fogo da lâmpada ia se apagando. Tá? Esse candelabro tinha aproximadamente 1,5 metro de altura. Então, os sacerdotes tinham que nem com uma escada para poder estar alimentando aquele candelabro para o fogo não se apagar. E olha aí, é trabalho. Para o fogo não se apagar, tem que haver trabalho, tem que haver determinação, tem que haver vontade. Então, ali, nesse tabernáculo de Deus, na casa de Deus, não estava acontecendo isso. Os filhos de Eli estavam sendo negligentes e também Eli. Então, como nós lemos aqui, Eli, ele já era velho e ele já não estava enxergando mais, mas ele ouvia as histórias que contavam dos seus filhos, mas ele não tomava nenhuma posição. Por quê? Porque a lâmpada, né, que no caso não é uma lâmpada como nós temos agora, né, movida a pilha, a eletricidade, mas era uma lâmpada onde o fogo era movido por um azeite, um óleo, tá, vindo da azeitona. A azeitona, ela era abatida, espremida, né, e o caroço era retirado e ficava só o azeite, que era chamado azeite puro. Tá? E olha que esse azeite é caro. Né, amor? Minha esposa come praticamente tudo com azeite. Azeite de oliva extra virgem, é mais caro ainda. Ela comprava uma garrafa grande, agora ela comprou uma menor, porque o negócio está pegando. Então esse azeite, que não faz fumaça, né, era o azeite que acendia as lâmpadas dali do tabernáculo. E os sacerdotes tinham esse trabalho, sabe, de encher de azeite. E tinha um momento que essa lâmpada ia se apagando. E assim, irmãos, é na vida de cada um de nós, sabe? Eu não sei como é que está a tua lâmpada, sabe? Eu não sei como é que está o azeite aí na tua vida, que é o Espírito Santo de Deus, que é a intimidade com o Senhor, sabe? Que é você se derramar na presença de Deus, se deleitar na presença do Senhor. Assim como o Salmos 1 fala que aqueles que se deleitam no Senhor, aqueles que meditam na palavra de Deus, eles são como árvores junto às correntes de águas, sabe? E eles dão fruto, as suas folhas não murcham. Ou seja, eles permanecem, eles ficam de pé diante de todas as adversidades da vida, de todas as lutas da nossa vida, que isso é normal para todo ser humano, aquele que habita aqui nessa terra. Então esse sacerdote, ele negligenciou a sua posição de sacerdote. E a lâmpada estava se apagando. Irmãos, a lâmpada, ela não se apaga assim de uma hora para outra. Não é que nem essa lâmpada aqui que você pega o interruptor, dá um clique, abre a chave, a corrente não passa e não tem luz.
não emite luz a lâmpada. Não é assim. Essas lâmpadas, que são esses catiçais, eles vão se apagando devagar. Devagar. E muitas vezes isso acontece na nossa vida, vai se apagando esse Espírito Santo de Deus na nossa vida, esse fogo, sabe, essa lâmpada na nossa vida, e é devagar que acontece isso. Não é de uma hora para outra. Tem uma história de um homem, Sansão, e a Bíblia diz que quando, aquela mulher descobriu o segredo de Sansão, e o cabelo dele foi cortado, e o Espírito Santo de Deus não estava mais nele. E aí ele foi enfrentar os seus inimigos, e a Bíblia diz que Sansão não sabia que o Espírito já não estava mais nele. Ele não sabia, ele pensava que estava. Então, muitas vezes, nós como um sacerdote, quem são os sacerdotes hoje? Todos aqueles que entregaram a vida para Jesus. Todos nós somos sacerdotes. E muitas vezes nós brincamos com a palavra de Deus, brincamos de ser discípulo de Jesus, e a gente vai enfrentar o inimigo, vai enfrentar as lutas, os desígnios do inimigo que são reais. O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios que nós não temos que, não levar em conta os desígnios, os planos do inimigo da nossa alma. E quando a gente vai enfrentar isso, você vai ver que você vai enfrentar e você não vence porque você pensa que ainda tem azeite, mas você não tem mais. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, eu não sei como é que está a tua relação, a tua intimidade com Deus, eu não sei se muitas coisas na tua vida têm, te sugado, têm tirado você, desse foco de buscar a presença de Deus. Irmãos, um discípulo de Jesus sem a presença de Deus, ele é um derrotado em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. O inimigo, ele tem um trabalho. E esse trabalho dele é apagar essa lâmpada na sua vida. Lá em Efésios fala que nós temos uma luta que não é contra a carne nem contra o sangue. É uma luta contra principados e potestades. E lá fala que o inimigo das nossas almas, ele prepara armadilhas, ele prepara ciladas para todos nós. Como assim, pastor? Ele pega situações do teu dia a dia, sabe? Aonde ele age mais é no relacionamento de casais. Nós tivemos aqui um encontro de casais, o nosso segundo encontro de casais foi uma bênção de Deus. Então, na relação dos casais, aí ele age muito. Por quê? Porque tem casal que já se separou por causa, se foi o pastorão que contou, por causa, acho que foi de uma pasta de dente, ou de uma escova de dente. Uma besteira. Mas isso que acontece, isso aí é como se fosse a lâmpada. De pouquinho em pouquinho ela vai se apagando, e se apagando, e se apagando, e se apagando. Se você não colocar o azeite, se você não colocar a presença de Deus, como é que se coloca o azeite hoje? Lá na antiga aliança era um azeite mesmo. Tinha todo um preparo para tirar aquele azeite puro, para que essa lâmpada, a lâmpada fosse acesa, era uma exigência e tinha que fazer de acordo como Deus mandou. E eles faziam isso. E como isso acontece hoje? Como é que nós colocamos azeite nas lâmpadas para que esse fogo não venha a se apagar? É você estando aqui no culto hoje. Você está colocando azeite na sua lâmpada. É quando você está no grupo familiar. Você está colocando azeite na sua lâmpada. É quando você está no discipulado. Você está colocando azeite na sua lâmpada. É quando você está na sua casa. É quando você está orando. É quando você está meditando na palavra de Deus. É quando você está em qualquer lugar, você está conectado com Deus. A Bíblia fala que nós temos que orar sem cessar. É orar em todo tempo, em todo lugar.
Então o inimigo, ele trabalha para apagar essa lâmpada na sua vida. E aconteceu na vida de Eli, essa lâmpada se apagou e nós podemos constatar aqui na palavra de Deus o fim. E Deus já tinha alertado a ele. E Deus já tinha alertado e Deus tinha falado para ele através de um homem de Deus, para Eli, que os seus filhos seriam mortos. Mas mesmo assim ele não conseguiu fazer nada, não conseguiu confrontar os seus filhos. Por quê? Faltava azeite na lâmpada, faltava azeite no candelabro. Então assim que é na vida de cada um de nós, quando falta azeite, quando falta a palavra, quando falta a presença de Deus na nossa vida, você não consegue enxergar as coisas erradas na sua vida e nem na vida do seu irmão, da sua família. Você vai entrando num estágio de comodismo, sabe? E você não tem forças. Não tem forças de reagir. Muitas igrejas hoje, as suas lâmpadas estão apagadas. Pessoas vão para as igrejas para se alimentar do pão vivo, que é Jesus. Mas eles chegam lá e se alimentam de coisas humanas, de coisas da terra, porque a igreja, ela tem que trazer alimento do céu, de Deus, de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o alimento. Tem um exemplo na palavra de Deus, quero que você abra Apocalipse capítulo 3, que fala da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha muita riqueza. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 15 ao 18, diz assim, Deus falando às igrejas: Conheço tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabeis que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestireis, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, esse é o estado de uma igreja onde a lâmpada do Espírito foi apagada. Ou seja, as coisas mundanas, as coisas desse mundo, os prazeres desse mundo, as riquezas desse mundo, vão envolvendo a nossa vida. E aí não tem jeito. As coisas do mundo, os prazeres do mundo, ajudado pela concupiscência da nossa carne, vão apagando o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Isso é um fato. E por isso que Jesus disse, olha, vigiai e orai. Vigiai e orai. O Espírito está pronto, mas a carne está fraca. A carne, ela é fraca para buscar a Deus. É isso que Jesus está falando. A carne é fraca para buscar a Deus. Eu não sei se você teve dificuldade de vir para cá hoje. Não sei se a sua carne estava lutando. Não vai. Fica aqui, né? Fica aqui assistindo um filme, né? Se você tem, né? Como é o nome? Não, mas tem outro nome. Extreme. Isso é para os mais novos, stream. Aí você ficou pensando, não, vou ficar assistindo aqui o Netflix, né? Disney Plus, e tem outros mais aí. Então você não tem força, a sua carne não tem força. Não tem força. Eu falo isso por quê? Porque eu já fui prova disso. Eu fui um discípulo, né?
aos olhos de Deus, porque Deus ele olha lá na frente. Eu era um discípulo fujão. Eu chegava aqui, vinha aqui para o culto, assistia o culto, né? Ouvia a mensagem e muitas vezes criticava a mensagem. Por quê? A minha lâmpada estava apagada. A minha lâmpada estava apagada. E quando acabava o culto, né, vocês sabem da história, o pastor Arão corria atrás de mim e eu já ia-me embora. Corria rápido. Mas tem uma vez que ele correu mais rápido ainda. Eu acho que ele ficou se preparando em casa, treinando, né? Quando eu bem pisquei, já estava lá. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: a minha lâmpada estava apagada. Sabe por quê? Porque tinha muitos domingos que eu preferia ir para um churrasco, eu preferia ir para, né, para uma piscina, né, para um igarapé. A minha carne era uma luta que eu tinha. Eu me lembro benzinho que teve uma vez que eu estava lá em casa e sabe aqueles irmãos que ligam para você e você pensa que é do irmão chato, fica ligando para mim, né, me convidando, né, Abraão? Fica me convidando, né? Fica ligando para mim. E aí você acha que ele é chato. E tem uma vez que eu estava em casa e eu... Olha só como é o inimigo. O inimigo é tão sujo que faz com que você, na sua consciência, você se sente bem e não culpado por não ir buscar a presença de Deus. Então eu inventei, num domingo, de tirar o reboco do quarto para poder rebocar o quarto. E aí nessa hora o celular toca. Quem era? Missionária Pabla ligando. Quando ela ligou, já, meu Deus, ela vai querer me convidar. E eu já, pastor, Pabla, eu estou aqui trabalhando, não dá para eu ir e tal. Eu dei aquela desculpa, né? E aí a minha consciência ficou, porque eu estava fazendo algo que era, vamos dizer assim, era digno e justo. Ou seja, algo que eu me desculpava diante de Deus. Mas era mentira, lá dentro eu estava tendo uma desculpa. E essa desculpa era porque a minha lâmpada estava se apagando. Mas existe aqueles que Deus levanta para perseverar por você. E aqui na nossa igreja nós temos muitos discípulos, muitos líderes, sabe, que perseveram. Pode até se tornar chato, mas eles perseveram pela vida de cada um de nós. Porque nós somos um corpo de Cristo. Um corpo de Cristo. E nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, como eu falei. Você pode ver isso lá em Atos 17, 24, que diz que Deus não habita, né, em santuários feitos por mãos humanas. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus e nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz que nós temos que prestar um culto racional, né, um sacrifício vivo e agradável diante de Deus. Quando fala assim, sacrifício vivo, quando você fala em sacrifício, se fosse falar na antiga aliança sacrifícios, ele ia entender como morte, porque todo sacrifício arremete a uma morte. E aqui está falando sacrifício vivo. Como é que pode um negócio desse sacrifício? Sacrifício é morte e um sacrifício vivo. É porque é um sacrifício vivo, porque é a nossa vida. É um sacrifício todos os dias que nós temos que fazer diante de Deus, em louvor, em adoração, em culto ao Senhor. Então apresentei-vos vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o vosso culto racional. Mas isso você pode fazer quando a sua lâmpada está com azeite. Quando a sua lâmpada está com a presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Porque 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apagueis o Espírito Santo. Então, há a possibilidade de apagar. Há a possibilidade de apagar.
1 Samuel 3,3 diz que Eli deitava-se no lugar de costume. Ou seja, Eli tinha se acostumado com um ofício. Sabe, aquele ofício, aquela mesmice todos os dias, ele tinha se acostumado e virou para ele algo, sabe, cotidiano. Cotidiano. Então eu quero falar para você, para o fogo não se apagar, para a sua lâmpada não se apagar, não faça da sua vinda aqui como algo costumeiro, sabe, como algo que é uma rotina para você. Tá chegando domingo, bora Eliana, arrumar os meninos, né? Vamos, né, para o culto. Domingo. E aí chega segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Chega domingo, vamos nos arrumar, né? E vamos para o culto novamente. Então é algo que é costume, sabe? Você se acostuma nessa rotina e você não tem vida nisso. Se torna uma religiosidade. Então aí desperta, porque a lâmpada está se apagando. A lâmpada está se apagando. Você na sua casa, você não tem mais vontade de orar. Você chega lá e fica na televisão assistindo várias coisas, senão fica no celular, vendo vídeos e mais vídeos, né? Que isso aí é algo que te aprisiona. E fica lá passando o dedo, vídeo, e passa a hora, você vai dormir, não ora, não busca Deus, não intercede por ninguém, não lê a Bíblia. Você está deixando de colocar azeite. Azeite na lâmpada. E para que serve uma lâmpada sem azeite, sem óleo? Para que serve? Para nada. A Bíblia diz que você tem que ser o quê? Sal e luz. Você tem que ser luz. Deus, quando olhar para você, olhar para cada um de nós, Ele tem que ver lâmpadas acesas. Aonde você chegar, as trevas são dissipadas. Aonde você chegar, a alegria chega junto. A presença de Deus chega junto. Sabe? Por mais que você esteja passando por uma luta muito grande na tua vida, mas o sorriso está até a orelha. Porque você tem algo maior do que tudo, que é a salvação. Você tem algo maior do que tudo, que é a presença de Deus. Uma vez teve uma pergunta agora, essa semana. Era a seguinte. Um discípulo de Jesus. Não falava discípulo, mas a gente fala aqui discípulo. Cheio do Espírito Santo de Deus. Ele pode ficar em depressão. Pense aí, pode sim ou não? Pode. Ele pode entrar numa depressão. Qualquer ser humano pode. Mas eu digo uma coisa para você, tem casos e casos. Tem casos e casos. Eu gosto muito do exemplo de Jesus. Jesus era o nosso modelo maior. Jesus no Getsemane, onde significa prensa do óleo, prensa, né? É onde é o lugar que significa onde vai ser exprimido e tirar o azeite. É onde Jesus passou no Getsemane. E ali Jesus ele sofreu uma angústia profunda na sua alma. Por quê? Porque ele sabia o que ele ia enfrentar. Ele sabia o que ele ia passar. Mas ele não ficou ali com medo, como alguns podem pensar, com medo, porque vão me bater, vão cuspir em mim, né? Vão me ferir e vão me matar. Não era por causa disso que Jesus ficou angustiado. Era porque a ira de Deus, o cálice da ira de Deus, ali na cruz ia estar sobre Jesus. E Jesus ia receber sobre ele todos os nossos pecados. Então Jesus entrou numa angústia, numa aflição da sua alma profunda. E aí o que foi que ele fez? Uma dica para nós. Ele levou 3 dos seus discípulos mais íntimos, que era Pedro, Tiago e João. Falou, olha, e ele compartilhou com eles. Eu estou na minha alma numa angústia muito profunda, vem orar comigo.
E hoje nós temos aqui na nossa igreja o discipulado, que é um a um, que é você com o seu discipulador, o seu irmão, o seu amigo, e você vai compartilhar com ele a sua luta, a sua dificuldade. E aí ele vai lhe ajudar através do Espírito Santo de Deus a vencer aquela dificuldade. Você pode estar numa angústia, numa ansiedade, né? E quase entrando em depressão. Mas se você buscar a Deus, Deus vai te dar a vitória. Você crê nisso? Eu não estou dizendo aqui que não é para você buscar os profissionais. Eu estou falando de uma questão de fé. Eu não estou dizendo que aquele que entrou em depressão não tem fé. Mas tem situações e situações. Então, quando esse fogo quando essa lâmpada está se apagando, desperta, busca o seu discipulador. Peça ajuda. Sabe? Peça ajuda. Porque Deus ele vai usar esse homem, essa mulher de Deus, e vai levar uma palavra e você vai se levantar em nome do Senhor Jesus. Para tirar esse azeite, como eu falei para vocês, tinha um processo. Esse azeitona era abatido, né? E dali retirava-se o óleo, o azeite puro. E esse processo acontece na vida de cada um de nós. Nós somos, sabe, colocados à prova. Nós somos colocados à prova. Assim como o ouro é refinado ao fogo, nós como igreja também nós somos. A nossa fé ela é confrontada, sabe? A nossa vida como discípulo de Jesus é confrontada em todos os momentos nesse mundo. Sabe? O seu posicionamento como discípulo de Jesus é confrontado também. Então você passa por essas dificuldades, essas lutas, e você sendo aprovado, você vai ser como um vaso. Jesus, ele é o oleiro. Deus, ele é o oleiro. E o oleiro é aquele que molda o vaso como ele quer. Mas quando ele molda o vaso como ele quer, depois que ele molda o vaso, esse vaso vai para onde? Vai para o fogo. E depois, quando ele sai do fogo, ele pode ser usado. Então, o que eu estou falando para você, que eu quero falar para você, que para esse azeite ele ser derramado na nossa vida, nós precisamos ser moldados nas mãos do Senhor. Precisamos ser lapidados através do arrependimento. Essa palavra não tem que sair da vida de nenhum discípulo de Jesus. O arrependimento. Pastor, eu posso pecar? Você não pode pecar. Vou dizer para você não pecar. Mas você peca? Eu peco? Nós pecamos. Todos nós pecamos. Tiago fala que aquele que diz que não peca é mentiroso. A diferença é você permanecer sem arrependimento. A Bíblia diz que nós temos que ser santos. Temos que ser santos. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo é você ter uma vida contínua de arrependimento, buscando ser transformado pela palavra, pela lavagem da palavra de Deus que nos santifica, que nos purifica. Isso é um desejo do teu coração, um desejo do meu coração. E de glória em glória, que a palavra de Deus diz, nós somos transformados de glória em glória. No capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 23, diz assim mesmo: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Em tudo, espírito, alma e corpo. Ele nos santifica no espírito, alma e corpo. Então, quando essa lâmpada está acesa na nossa vida, nós somos santificados em tudo.
Quando é em tudo, é em tudo. Na sua fala, no seu agir. Quando você vai pagar uma conta. Quando você está numa roda de amigos. Deus está te santificando ali porque você vai ser luz. E você não vai concordar com as piadas indecentes. Você não vai concordar quando alguém, né, fala contra o Espírito Santo de Deus, contra a palavra de Deus. Você não vai concordar porque você está sendo santificado e a sua lâmpada está acesa. Então nós estamos nesse processo. E esse processo, quando você se deixa moldar de acordo com a vontade de Deus na tua vida, de acordo com a palavra de Deus na tua vida, você vai ao fogo, você é provado. E aí, quando você sai de lá do fogo, você é cheio da presença de Deus. Quero que você abra a palavra de Deus, a sua Bíblia, Levítico capítulo 6. A gente vai ler o versículo 8 e 13. Desperta, a lâmpada está se apagando. Desperta, a lâmpada está se apagando. Levítico capítulo 6, 8 ao versículo 13, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo não se apagará. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês um sonho que eu tive. E Deus falou muito ao meu coração, não só falou ao meu coração, mas falou à minha família toda, né? E eu sei que essa luta também é da tua vida, da tua família. A gente sabe que a nossa vida, nós temos muitas coisas que nós fazemos, é o nosso trabalho, é o nosso cotidiano, né? Os irmãos que têm filhos pequenos, né? A irmã Thaís, né? O irmão André, né? E a gente sabe a luta, nós temos muitas tarefas. E lá em casa, nós sempre tínhamos o nosso momento de buscar a Deus em família, que a gente chama de a reunião de... Como é que é? Culto doméstico. Mas eu falava outro nome, era o CDs. Eu esqueci essa sigla, a gente colocou lá e esqueci o que era. O devocional. Então nós tínhamos isso lá em casa. Então a gente fazia todo dia, sabe? Se reunia. E aí o que aconteceu? Aí os meninos foram crescendo e as coisas mudam na nossa vida. As coisas vão mudando. E aí o Henrique Filho passou no vestibular, já foi para a faculdade, aí o tempo já ficou difícil para a gente se reunir. Aí a Manoele já começou a estudar, né? Fazer o Enem e aquela correria, né? A minha esposa já tinha a tarefa, né? Tinha o plantão lá com a mãe dela, né? Ela cuida da mãe dela. Então ficou difícil. E aí o que aconteceu? O tempo foi passando. E a gente fazia rapidinho uma oração. Vamos fazer uma oração? Aí já todo mundo dormindo, já cansado, dormindo. E aí a gente tinha a nossa oração. A gente tinha nosso tempo com Deus, né? Eu sempre gosto do meu tempo com Deus, eu gosto de fazer assim, tarde da noite, meia-noite, já quando todo mundo está dormindo. Mas a gente não tinha esse momento junto.
E aí Deus me deu um sonho. Como foi o sonho? A gente chegava na rua de casa e aí tinha um incêndio assim, só de um lado da rua, em todas as casas, inclusive a nossa. E era um fogo intenso, era muito fogo. E a gente esperou o fogo se apagar, e quando nós entramos em casa, todos os compartimentos da nossa casa estavam cinza. Sabe quando você varre, fica um monte, assim, parece um cone, né? Tudo arrumadinho assim, uma montanha de cinza, em todos os compartimentos. O compartimento limpinho e um monte de cinza, todos os compartimentos. E a gente ficava desesperado porque tinha queimado tudo. Tudo que tinha dentro de casa tinha queimado, virado cinza. E aí, quando nós saímos da nossa casa, fomos lá à frente, aí nós vimos os vizinhos do lado de cima, todo alegre, porque estavam tirando a geladeira boazinha, tirando todas as coisas dele, e não queimou nada. Aí eu fiquei aquilo, meu Deus, o que é isso? Aí que Deus me falou. Aí me arremeteu esse texto de Levítico 6. Ou seja, Deus estava me dando uma estratégia, né? Dizendo, olha, vocês têm tempo de me buscar como família. E aí eu compartilhei com meus filhos, com a minha esposa, e a gente decidiu de buscar a Deus pela manhã. Ou seja, 6 horas da manhã está todo mundo de pé. Alguns levantam assim meio dormindo, né? Sonâmbulo, dormindo, mas está ali, a gente tem orado, a gente tem feito isso e maravilhas de Deus têm acontecido. E a lâmpada de Deus, o fogo de Deus tem se acendido no nosso coração, na nossa família novamente. Então isso que eu quero passar para vocês nessa noite, irmãos. Que você venha buscar a Deus, sabe? Você venha se render aos pés do Senhor. Que essa lâmpada venha queimar em nome do Senhor Jesus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Pedir para os nossos irmãos aqui do louvor virem para cá.